turnout for our illustrious speaker today. This is one in a series of very successful Brazil Group events, and I'd like to congratulate Thomas Felipe and the rest of the group for organising such an important series of events. Brazil is very close to the heart of many of us at Sussex, at the Institute of Development Studies here in the School of Global Studies and elsewhere on campus. But it doesn't always get the visibility it deserves. Brazil has recently been very visible in the world of development for its successes in reducing poverty, reducing inequality. Began to be seen as a model. The program on which I worked, the Rising Powers in International Development Program, did a lot of work on how Brazil was exporting its experience to Africa in particular. But Brazil, this is not the first time that Brazil has been seen as a model in development. So I don't know, does anyone read this book? I had to read this book when I was doing my master's at IDS 20 years ago. It talks about development successes in one part of Brazil, a very unexpected part, the state of Ceará, in northeast Brazil, Brazil's poorest region, which achieved some really remarkable progress in many areas of human development, including health, which is where Professor Sir Richard Jolly, formerly of IDS and then of UNICEF, awarded a prize to the young governor of the state of Ceará, Ciro Gomes. So it's really fantastic for us as people who work in and on development to have Minister Ciro Gomes with us as a speaker, not only because of his insights into the Brazilian political, social and economic landscape and the challenges Brazil faces today, but also because of his long history of working for human development as well as economic development in Brazil. So I'm sure many people are familiar with Minister Gomes' biography, but just a brief summary of this very, very impressive trajectory. So in his 20s, right, he was elected mayor of Ceará, right? He was also a state deputy for 2 mandates, is that right? Governor from 1990, yeah? So through the period discussed by Judith Tender in this book. Judith Tender was my close friend. Yeah, but a remarkable story told in a remarkable book, I must say, by a remarkable researcher. Yeah. Having been governor of Ceará very successfully during this period, he was invited to be finance minister in the government of Itamar Franco in 1994. Yeah. And then subsequently returned to national government in President Lula's first government as Minister of National Integration. So Mr. Gomes, who is also an academic and has published, including with Professor Roberto Magalhães Unga, with whom many of you will be familiar at Harvard, some very important works on visions of development beyond neoliberalism for Brazil. Also has a fantastic trajectory in public office from the municipal through the state to the federal level. So there's a vast wealth of experience to be shared with us today, and we're absolutely delighted to have the Minister here with us. So once again, welcome. The Minister's going to speak for about half an hour, and then we'll have a very small round of questions, and then those who need to go at 2 p.m. can go, and then we'll continue in a more informal, ongoing debate until 2:30. So does everyone now have translations to fala em português? Yep. Okay, wonderful. Okay, Ministro, boas-vindas a Sussex e palavras está com você. Muito boa tarde a todas e a todos. É um privilégio muito especial para mim poder finalmente atender esse honrosíssimo convite. Eu estava devendo essa visita e eu quero oferecer esse meu esforço de hoje a esse jovem compatriota meu, e vou fazer aqui uma brevidade, que é o meu amigo Tomás, que insistiu e providenciou todas as questões para resolver o problema de uma agenda que eu já não controlo mais. Então, cumprimentando a todos, quero cumprimentar o Tomás, cumprimentar o professor Alex, que estuda o Brasil com muito respeito e carinho. Portanto, todos nós temos um grande respeito intelectual. Fico muito honrado de ver também conosco hoje uma das grandes cabeças do pensamento rebelde latino-americano, a professora Stephanie Griffith. É uma honra encontrá-la finalmente, né? E, enfim, cumprimentando o Felipe, que também se esforçou muito, professor e doutorando aqui, o Alisson, que é meu conterrâneo do Ceará, que está tomando conta da técnica. Tem que ter um cearense em todo canto, não duvidem disso. Bom,
Eu estou encarregado, I'm sorry for don't being comfortable to speak in English because my strong British accent. But I don't feel really comfortable to speak about complex issues in a second language. So I apologize, I'll try to speak em português. Meia hora é impossível para se fazer uma devida olhar sobre essa coisa apaixonante, complexa e difícil que é o Brasil. Mas a qualidade do auditório me permite ser omisso, telegráfico e superficial em coisas que não devia. E na sequência dos debates eu poderia aclarar omissões, explicar conceitos, mas o importante é tentarmos juntos estabelecer um método para a compreensão da vida brasileira. E é isso pelo que eu ando me batendo, seja no ambiente acadêmico há muitos anos, seja especialmente no meu retorno à militância política, da qual já tinha me afastado desde 2006, porque brinco, eu antes criticava os meus adversários. De um tempo para cá passei a criticar os meus amigos, então comecei a achar que era melhor eu sair um pouco para não ficar tão chato e desagradável. Mas reparem de onde vem a minha convicção. As coisas no nosso país estão erradas. Eu tenho repetido por aí, por qualquer ângulo que se queira considerar, se não houver muita interdição ideológica, muito preconceito, muita superficialidade ou muito egoísmo, que é o caso de frações das nossas elites, as coisas no país estão erradas. Pelo lado da barbárie, aconteceu agora a morte da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, como confrontação simbólica do próprio Estado de Direito Democrático por um crime organizado que já atua impunemente no Brasil. São 64.700 homicídios que aconteceram em nosso país nos últimos 12 meses. Apenas 8% deles, e o da Marielle está perigosamente escambando para essa estatística, 8% deles foram investigados. Então, isto, para quem precisar de um resumo, do seu ponto de vista, vamos dizer, bárbaro, aqui está um indicador de que as coisas não vão bem, simbólico de muitas outras coisas. Mas o mais grave e complexo é que a gente pode afirmar que as coisas não vão bem para o Brasil se nós examinarmos a consistência estrutural mesmo da nossa economia e da nossa sociedade. Pela primeira vez em janeiro desse ano, professor, a informalidade do mundo do trabalho passou a ser majoritária no país. Vinha rivalizando aí com o meio a meio. Agora, em janeiro, ajudado por essa selvageria que introduziu no nosso receituário laboral, nós perdemos a primazia para a economia informal. São 34.700.000 brasileiros na informalidade contra 33 milhões de fração na formalidade. O Brasil não é para amadores. E o debate mais recente tem feito um devastador mal ao nosso país, porque de forma muito conveniente, reciprocamente, há grupos que obrigaram o país ao longo dos últimos anos a escolher entre ser coxinha ou mortadela. Para os não iniciados, eu quero ver como mais vai traduzir isso daí. Se vire. Burros e elefantes, mas não é muita caricatura nos burros e elefantes ao modo americano de ver. E isto, volto a dizer, fez muito mal ao país porque não tem nos permitido visualizar a grande pintura, o grande quadro. E eu penso que aí deveria residir a nossa pressão para que o debate acontecesse. Se não, repare de onde vêm minhas convicções. Em 1980, ando eu repetindo por onde ando, o Brasil tinha um produto industrial equivalente a 1/3 do PIB. Como um sintoma do estágio de modernidade econômica, apurado ali aos anos 80, quando a economia do conhecimento ainda não tinha ganho a centralidade que vem tendo, o Brasil chegou a 30% do PIB do seu produto industrial. Em termos absolutos, reparem como é fenomenal esta notícia, que está na nossa história recente. O produto industrial do Brasil era a soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, os chamados tigres asiáticos, juntos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a indústria de transformação do Brasil foi reduzida a 11% do PIB, é o maior processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial, não há precedente, e o Brasil hoje é um sexto da produção industrial da China. No mesmo período internacional de riscos e oportunidades, de oscilações, enfim, de momentos, etc, etc. Então, volto à tese. Parece que há uma coisa estruturalmente errada com o Brasil. E aí nós precisamos nos aprofundar um pouco mais, com o mesmo método de não simplificar o confronto maniqueísta entre coxinhas e mortadelas, né? Entre, enfim,
duas faces da mesma moeda de uma economia política criptoconservadora, nuançada para preocupações sociais relevantes no período Lula-Dilma e menos comprometida com isso no período Fernando Henrique. Porém, a mesma matriz econômica guia a mesma economia política guia essa estratégia. Se não, vejamos, o que explica essa aguda degradação do nosso cenário econômico? Por que o Brasil tem hoje 12.400.000 pessoas desempregadas, abertamente desempregadas? Ora, o Brasil de 1980 para cá cresce a 2% ao ano. Tem ali um ano bom, crescendo 5%, 6%, e tem logo em seguida um crack, que é visualizável em desvalorizações sucessivas e explosivas da taxa de câmbio, voltaremos ao assunto, seguido de depressões econômicas tão agudas quanto a mais recente, que esterilizou proporcionalmente mais riquezas e emprego que a depressão de 29. Só para ter uma ideia da comparação, o Brasil caiu 9,2% da renda em 2 anos. Isso é uma selvageria sem precedente. Em 29 caiu 4,5% nos Estados Unidos, 4,5% da renda. Nós caímos 9,2% no mesmo período, então é uma coisa absolutamente chocante e explosiva e nós precisamos nos debruçar sobre isso. Ora, o Brasil crescendo a 2% ao ano, em média, nós temos que olhar quanto cresce a população no mesmo período. E no mesmo período, que é um fenômeno muito nosso ainda, nós crescemos 1,7% ao ano. O que quer dizer que o per capita, por cabeça, está crescendo a crítico 0,4% ao ano, desde os anos 80 até cá. Se nós lembrarmos a institucionalidade que promove a selvageria regressiva da concentração de renda, como também não conheço nenhum país de economia organizada no mundo, nós chegaremos à seguinte caricatura grave, trágica, se não fosse, quer dizer, pitoresca se não fosse trágica. Hoje, 5 brasileiros, tenho repetido também, para dar uma indicação de números, 5 brasileiros, não são 5 mil, não são 500 mil, porque é tão estranho o dado que eu preciso enfatizar. 5 pessoas têm no Brasil fortuna equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres, de uma população de 206 milhões de habitantes. 5 têm posses equivalentes às posses de 100 milhões de pessoas. Isto não é um fatalismo, isso é uma institucionalidade montada, cronicamente. O escravismo renitente é a memória mais sofrida, mas o patrimonialismo, o rentismo moderno, tudo isso replica a mesma natureza em que o Estado é apropriado como ferramenta de transferência de renda de quem produz e trabalha para meia dúzia de barões do sistema rentista do país. Isso então nos traz ao tempo presente. O país está parado, está com suas sequelas da paralisia econômica, trazendo o país a 3 graves interdições contemporâneas. O Brasil está proibido de crescer estrutural e sustentadamente por 3 razões, pelo menos, para discutir. Eu lhes apresento sem ordem de importância, apenas em ordem como elas chegam na minha cabeça de velho professor. Primeiro, explodiu sem precedentes o endividamento das famílias e das empresas. Há no Brasil hoje um leque de investimento empresarial privado impossível pelo colapso do crédito das famílias e das empresas. Olhem os números. No Brasil, 60 milhões de pessoas estão com o nome negativado no Serasa ou SPC. Não sei se consegue também traduzir. Agência de Proteção do Crédito. 60 milhões de pessoas. E das empresas há um débito consolidado de 2 trilhões de reais, a taxa de câmbio é 4 por 1, 4 reais por uma libra, então, para traduzir. Nós temos 2 trilhões de reais de débito privado, com 600 bilhões de reais contabilizados no sistema financeiro, hiperconcentrado de crédito de recuperação duvidosa. Portanto, todo o sistema financeiro privado e público estão retraídos na oferta de crédito pelo nível inédito de inadimplência e de liquidez do setor privado. Ninguém paga ninguém, ninguém rola para pagar de ninguém. Ninguém paga para pagar de ninguém, na Praça de São Paulo, no país afora. Essa é uma primeira razão que o espontaneísmo individualista do mercado não compreende. Não é que a gente vai ter preconceito de achar que o mercado podia resolver. Não resolve, nunca houve essa capacidade. Nunca houve esse deslinde, não há, especialmente porque nós, imprudentemente, ao longo dos últimos 20 anos, caminhando sem projeto, nós permitimos a maior concentração bancária também do mundo. 83% das transações financeiras brasileiras são processadas por 5 bancos.
2 públicos que jogam em cartel com 3 privados, que é Itaú, Santander e Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. 83% das operações financeiras. E esse é a grande centro real de poder no Brasil. Segunda razão que interdita nossas chances de crescer sustentadamente, saindo desse stop and go, né, de uma economia que cresce 2% em média, porém com grandes emoções de montanha-russa e de rupturas cujo acumulado são deteriorantes da condição geral da economia do país e da nossa infraestrutura e da precarização dramática dos serviços públicos. Um colapso fiscal sem precedentes. Então hoje, o Brasil, com a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, o investimento consolidado no ano passado foi de 0,3% do PIB. 1/3 de 1% do PIB foi o investimento consolidado do Brasil ano passado pelo governo federal. Só para vocês terem uma ideia, no melhor momento do Lula, chegamos a investir 2% do PIB, e no melhor momento da ditadura, com o general Geisel, chegamos a investir quase 3% do PIB. Hoje está em 0,3% do PIB, 1/3 de 1% o investimento. E o constrangimento agora, por essa estupidez introduzida na Constituição, no tabelamento do gasto nominal, nós vamos simplesmente começar a assistir selvagerias na ruptura do custeio das estruturas centrais do mundo universitário, do mundo da pesquisa e do mundo da saúde. O custeio mesmo estará comprometido com essa providência estúpida que o golpe introduziu, sem discutir, sem refletir com ninguém. Não sei se todos estão advertidos aqui do que eu estou falando, posso voltar ao assunto. Então, o colapso fiscal brasileiro não tem precedente. Quando a gente desdobra isso para a federação, e é importante dominar esse dado, 17 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos, com receita corrente líquida menor do que sua despesa corrente líquida. Minas Gerais da Lídia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são 3 exemplos. Doídos, mas são mais 14 estados dos 27. E para lá vão todos a continuar esta política ruinosa em que os estados têm despesas correntes crescentes, receitas correntes declinantes pela recessão e por renúncias fiscais absolutamente imorais que se fizeram também ao longo desses últimos 20 anos, e absurdos como o inflar de uma dívida nominal a taxa de juro média de 20%, sobre os quais os estados e municípios não têm a menor ingerência nem direito de se queixar. O Rio Grande do Sul, que eu estudei mais detidamente, os números são mais ou menos assim, por ordem de grandeza, não tem um compromisso com a fidelidade. Quando o Brito assinou o contrato, o Rio Grande do Sul devia 7 bilhões de reais. Estou falando em valores nominais, que tem uma deformação aqui, mas não é tão extraordinário que elimine o argumento. O Rio Grande do Sul, de lá para cá, já pagou algo ao redor de 20 bilhões de reais e está devendo algo ao redor de 30 bilhões de reais. E evidentemente o Rio Grande do Sul não tem como sair desse colapso fiscal sem um novo rearranjo do Pacto Federativo, casado com a reforma fiscal. Já estou adiantando aqui a terapêutica do diagnóstico. Mas eu lhes falei de 3 razões pelas quais o Brasil está impedido de crescer como pistas de um diagnóstico. O terceiro fator é que nós brasileiros, isso eu vou me deter um pouco mais, se eu não passar da conta aqui do tempo, você vai me acudir aí, o Brasil tem adotado ciclos de consumo felicitantes, porém insustentáveis, ciclicamente. E esse é o drama contemporâneo do Brasil. E eu explico. O Brasil, nesse momento, qualquer crescimento que experimente, se nós voltarmos à média de 2%, que não é provável, 2%, mesmo sobre uma economia deprimida como a nossa, se voltarmos à média de 2%, o Brasil apresentou, no último ano que cresceu a 2% com a Dilma, um déficit no balanço de pagamentos, no balanço comercial de manufaturado, de 124 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto o país se desindustrializa, a nossa população optou, não tinha muita alternativa, por um modo de consumo absolutamente referido ao contemporâneo do mundo. No último estágio de eletroeletrônica, o último estágio de informática, o último estágio de química fina, o último estágio de meio de diagnóstico médico, o último estágio da indústria automobilística. O resultado prático é que o Brasil, não sabendo produzir isso, apresenta um buraco. Basta crescer qualquer coisa que vai subindo aí para 150 bilhões de dólares, o que sinaliza uma pressão cíclica sobre a taxa de câmbio, que, passada a eleição do Fernando Henrique, da Dilma e provavelmente do próximo, é uma desvalorização cambial que se transfere imediatamente para os preços, que deflagra uma espécie de piloto automático que não se pode discutir porque virou dogma de fé.
E a Inquisição está pronta para mandar para a fogueira, sem escusa, quem discutir um truque que eu vi sendo feito. Não tem nem dúvida, nem quero duvidar da boa-fé, mas é um truque, que é o seguinte: a elite brasileira da política resolveu, imposta pelo setor financeiro, tentar colocar a economia política do país no piloto automático imune à política. Porque a política tem dessas coisas. O povo de repente resolve eleger o Lula. Não pode, o povo não pode fazer isso. Então como é que faz? Deixa que a presidência da República fique aí ao sabor, né, de qualquer um, e esse mesmo tem que assinar, tem que beijar a cruz do dogmatismo, como aconteceu na Carta aos Brasileiros, né? E na prática, o que é que está acontecendo? A política econômica brasileira tenta um pseudo-piloto automático jamais visto na história da humanidade. Câmbio flutuante, superávit primário e inflation target, meta de inflação. E, portanto, o crescimento econômico é um efeito colateral, se possível. E com este quadro é impossível, como tento demonstrar nas causas todas. Portanto, seja porque o endividamento familiar e privado explodiu, seja porque o colapso fiscal não tem mais como ter remendo para ele, e existe uma reforma profunda, seja porque nossa matriz de consumo planta um padrão que gera um déficit de desequilíbrio com o estrangeiro, que planta uma pressão de desvalorização da taxa de câmbio, que imediatamente se transfere para os preços, que por conta desse piloto automático vem uma taxa de juros ser nominalmente exorbitante, como a Dilma colocou em 14,25% ao ano. Yes, British people, 14.25% was the interest rate under the popular government of our dearest Dilma Rousseff, leftist. Can you imagine that the rightist government? É o que nós temos para entender no Brasil. Então, nós chegamos então ao ponto em que nós precisamos agora entender que não dá mais para remendar o sistema. É preciso, penso eu, para debater, que o país volte a discutir sem medo nem preconceito uma concepção de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma porção de conceitos e quer dizer uma porção de conflitos políticos muito graves na ambiência em que o Brasil tem as mediações democráticas feridas. Porque no Brasil, a dita mídia nacional são 5 famílias e uma igreja. E essas 5 famílias têm valores plutocratas. Não estou dizendo que são más pessoas, em absoluto. Nem duvido da boa-fé, do patriotismo, do bem-querer ao Brasil. O problema é que ninguém traz a marca da sua classe. Aspas, aspas, maldissé, o Tung. Né? Então, repare bem. Projeto quer dizer o quê? O Brasil precisa encerrar a mitologia neoliberal que acredita que o laissez-faire, ou o espontaneísmo individualista das forças do mercado, tem condição, ou dele seria sequer exigível, encontrar uma equação para isso, para essa questão geral do desenvolvimento, da modelagem de extensão internacional do país. Nós, do trabalhismo brasileiro, não vemos a iniciativa privada como nenhuma abominação. Pelo contrário, sempre consideramos que a iniciativa privada cumpre um papel central na promoção do progresso humano. Dito isto, para nós é muito claro que a iniciativa privada sozinha tende à concentração e à disruptura cíclica. Aliás, como está escrito em Adam Smith. O que nós precisamos então é nos livrar de uma carga de preconceitos e, lendo tudo, examinar a nossa realidade do seu ponto de vista empírico. Projeto. Nós precisamos afirmar que país queremos ser na divisão internacional do trabalho, cada vez mais difícil e que marca para nós, pela passividade, uma coisa que é insustentável, ou seja, pagar um padrão de consumo contemporâneo da Inglaterra, do Japão, da China, da Alemanha, com commodities de baixo valor agregado, milho, soja, minério de ferro e petróleo barato, ou petróleo, seja lá o que for. Esta conta ela não fecha. Não adianta muita ideologia aqui, porque essa conta não fecha. E a demonstração é empírica para o passado. O que acabou com o experimento do PSDB? Nunca mais ganhou uma eleição no Brasil. Foi este fenômeno, não foi a habilidade do Fernando Henrique ou a inabilidade do Fernando Henrique. Você não tem isso. O Fernando Henrique se elege com câmbio a 1 por 1 e entrega para o Lula com câmbio a 9,20. Esse 1 por 1 aqui é nominal, então eu vou comparar nominal com nominal. O Fernando Henrique assume o governo a câmbio a 1 e entrega para o Lula a 4. Portanto, o câmbio, não sei se todos estão iniciados, é um preço relativo que contamina todos os outros preços da economia.
Isto é o que nós aprendemos com o Plano Real, porque a gente não come pão, eu estou repetindo, não compra dólar, mas a gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo, trigo o Brasil não produz com suficiência, tem que comprar do estrangeiro, paga em dólar. 80% da química fina consumida no Brasil, os remédios, importados. 80% do valor de um carro, a mecatrônica, a informática embarcada, importados. Todos os novos materiais, todos os meios de diagnóstico médico, toda a nossa plataforma de informática, seus aplicativos, caixa eletrônica, etc, etc, tudo importado. Então, esta questão básica é que faz com que a disruptura da taxa de câmbio realinhe o hiato entre produção e consumo que o país experimenta ciclicamente. Foi assim com o Fernando Henrique, olha a caricatura. Quando o Fernando Henrique ganha a reeleição, o câmbio estava 1 por 1. Quando ele passa a posse, o câmbio vai a 4 por 1. Quando vai a 4 por 1, a população perde, na prática, descontada aí algumas distorções que essa transmissão de preço pelo câmbio produz, e não tradables especialmente, a população sente que perdeu 70% do poder de compra, assim, ó, no dia seguinte da eleição. E se sente dramaticamente enganada. Isso não é um velho filme, é um filme que nós acabamos de assistir de novo, e que está atrasado para desmoralizar o próximo, seja ele quem for. Alguns sabem disso, outros querem ser presidente sem saber disso, o que é mais engraçado ainda, se não fosse tão exponencialmente perigoso, né, de certas figuras que têm aparecido nesse ambiente de desorientação geral em que nós nos encontramos. Pois bem, quando o Lula toma posse, a valor presente, isto é que é fenomenal, a taxa de câmbio estaria a R$ 9,20. 8 anos depois, a valor presente, a taxa de câmbio está, quando a Dilma toma posse, a R$ 1,75. Portanto, pelo inverso, a população aumentou, na prática, 4 vezes a sua capacidade de consumo sob Lula, o que lhe deu muita alegria, muita satisfação, e os números são extraordinários. 40 milhões de brasileiros ascenderam da classe D e E para a classe C, geraram um turrilhão de milhões de pequenos e médios empreendedores que acreditaram que aquele negócio estava acontecendo pela autoajuda ou pela bênção de Deus, crescentemente homenageado na nossa crescente população neopentecostal, mas enfim, as pessoas acreditaram que estavam mudando de vida e nada disso era institucionalizado. O que acontece? Lá atrás, quando o Fernando Henrique derruba, quer dizer, quando o Fernando Henrique desvaloriza o câmbio, o PT, nosso querido PT, cria um movimento fora FHC. E o Lula, ele mesmo, resolve assinar um pedido de impeachment do Fernando Henrique. A gente tem que olhar a história. Eu disse, meu irmão, não faça isso, somos velhos amigos, não faça isso, que uma hora dessa vão fazer conosco. Isso eu escrevi na Folha, eu escrevi na Carta Capital e tal, e não deu outra. Chega a Dilma, o que aconteceu? Por que não quebrou com o Lula? Porque a China, bombando, importa volumosíssimas quantidades do Brasil e os preços das nossas commodities explodem, originalmente. Veja os números. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma sofre o golpe do Estado, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, estamos vendendo a mesmo barril de petróleo por 30. Portanto, as commodities artificialmente altas mascararam o desequilíbrio profundo e estrutural que foi o país crescer, a renda crescer, o consumo crescer, a produção caindo. E a conta disso foi para o câmbio. Só que o câmbio foi compensado por superávitos monstruosos no agronegócio e na mineração. Estão satanizados, na nossa opinião média, urbana, do nosso país, mas estão carregando o país nas costas. Sem saber, muitas distorções, mas carregam o país nas costas há 15 anos. Resultado prático, a Dilma desvaloriza de 1,75 para 4. E a população, no dia seguinte da eleição, se sente lesada porque, por encanto ou desencanto, perde metade do poder de compra pela mudança da taxa de câmbio e tende a satanizar quem lhe fez isso. E, resultado, dá-se o ambiente para o impedimento, pelo desfazimento da legitimidade popular. E o que acontece? As elites brasileiras fazem o mesmo caminho. Cria-se um movimento fora Dilma e apresenta-se um pedido de impeachment. Naquela data, o Lula entregou, sabe para quem o pedido de impeachment? O presidente da Câmara, Michel Temer. Isso é de matar de raiva. Braço direito do Fernando Henrique. Agora, o braço direito do Fernando Henrique é vice da Dilma e beneficiário imediato do golpe. E aí está o que acontece com o país, o desfazimento da base popular por essa disruptura e o tecido político, né, conservador, reacionário, querendo vingança contra algumas providências meio
meio desconexas que a Dilma tentou tomar por um rumo, depois foi para o outro. Eu não faço um bom juízo do governo da Dilma, mas sei que era uma pessoa honrada e foi impedida por um golpe de Estado e não por um legítimo procedimento de impeachment. Isto dito, chegamos ao ponto presente. Nacional, por quê? Falei em projeto. Nacional porque as condições de empreender não são globais. Não tenho nenhuma xenofobia, não quero isolar o Brasil de nenhum do mundo, pelo contrário, quero integrar cada vez mais o país, acho que é fundamental. Sonho, se não por marxismo, né, muito criticado, por influência do John Lennon, né, com uma humanidade sem fronteiras, em que todos possamos nos amar como iguais, com a solução pacífica dos conflitos e tal. Daqui até lá, eu não alimento ilusões naivas, não posso alimentar, não tenho mais o direito sexagenário que sou, de não dizer que a taxa de juros e o perfil do capital não é global. Aqui o jovem empreendedor acessa o venture capital a custo zero, com garantia nenhuma, se ele tiver uma boa ideia. No Brasil a gente tem que usar a expressão venture capital em inglês, porque não há o correspondente em português. Quanto mais esse tipo de capital na nossa realidade. E não existirá jamais se a taxa de juros que o governo paga é historicamente, consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios. Nacional, portanto, porque tecnologia não é um domínio global. Crescentemente, inclusive pela introdução de legislação de propriedade intelectual draconiana que foi imposta ao Fernando Henrique, foi imposta ao Brasil pelo Fernando Henrique, na decadência de depender do FMI, etc, etc, o Brasil está pagando 15 bilhões de dólares de aluguel de tecnologia alheia. E terceira escala, a China se apresenta, por exemplo, para competir setor a setor, com tal quantidade de bens e serviços que o seu custo unitário se reduz à fração de centavo, sua lucratividade à fração de centavo, de maneira que, invariavelmente, um bem ou serviço prestado em gigantesca quantidade é mais barato na ponta do que custa produzir em equivalência. E o limite de escala é dado pelo nível de distribuição de renda no país, no mercado doméstico. E o Brasil tem 5 brasileiros concentrando a renda de 100 milhões de pessoas. Houston, we have a problem. Pronto, agora vamos combinar que pergunta difícil é para a professora e as fáceis para mim. Minister, thank you for that extraordinary tour de force and for the clarity as well as the vigour of your presentation. But I'm sure it has raised questions or maybe even disagreements. I don't know. We hope so. Please. We hope some disagreements. This is an academic environment. So we're going to take just one round of questions, then we're going to have a pause. So if anyone needs to go at 2 p.m, please, when you go, if you've got a headset, please leave it here on the desk when you go. Okay? But we'll just take a couple of questions now. So we have one question. Any others? Stephanie, 2 questions, 3 questions. Okay? So we'll start up there and come down to Stephanie. You're going to pass the microphone to Lippy. Vamos ver, se escapar agora a palavra, como isso pode. Que nem coxinha de mortadela. Boa tarde, Ciro. Boa tarde. Meu nome é Francisco, eu sou de Santa Maria, Está aqui na Universidade. no Rio Grande do Sul. Eu estudei na Universidade Federal, me formei em Ciência da Computação e vim para o Reino Unido. Acho que muitos gaúchos e muitos brasileiros, por toda a imigração europeia, têm a sorte e o privilégio de ter um passaporte europeu e poder vir para outro país livremente e trabalhar, e foi isso que eu fiz. Estou aqui há 9 anos e vim sempre com a ideia de aprender, melhorar e voltar para o país. Ainda não sinto que é o momento por toda a bagunça que está lá, mas minha pergunta é relativa ao debate político em geral no Brasil. Por exemplo, a eleição americana ela é diferente porque ela tem uma prévia entre os democratas e os republicanos. E, por exemplo, no lado democrata, o Bernie Sanders ele vai muito mais à esquerda do que a Hillary. E isso faz com que a Hillary pegue algumas ideias dele e empurre ela um pouco mais à esquerda. Isso no Brasil, de alguma maneira, talvez possa acontecer porque nós temos um segundo turno. Mas isso eu não vejo isso acontecendo em debates, porque me parece muitas vezes que o debate é: eu pergunto o que eu quero perguntar, o candidato responde o que ele quer responder, muitas vezes nem relacionado com a pergunta, e depois a minha réplica é mais uma vez o que eu quero dizer. Então a minha pergunta é: tem como mudar isso? Tem como fazer com que a dinâmica do debate político no Brasil seja melhor e a gente realmente possa... Porque parece que a gente não sai do mesmo lugar, a gente está perdendo tempo há anos
com as mesmas discussões com direitos humanos ou com direitos básicos que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. E a gente está pensando em coisas mais para o futuro do país, em questão de projetos de verdade. Obrigado, Francisco. Tem aqui mais uma pergunta. Coincidentemente, a minha pergunta tem um pouco a ver com a dele, porque eu tenho sentido uma certa... Você quer se apresentar? Sim. Meu nome é Gustavo, eu estudo Corrupção e Governança aqui em Santos, sou de Belo Horizonte, sou advogado, e gostaria de questionar você, como político e como possível candidato, se nós não estamos perdendo a capacidade mais importante da política, que é de estabelecer diálogo, de saber conversar. Acho que o país perdeu o rumo nessa crise política ao não saber conversar. O péssimo exemplo vem de cima, vem dos nossos mais altos representantes. E isso repercute pelas mídias sociais e pela sociedade civil afora. Você acredita que nós temos condições de resgatar um mínimo de debate racional, sem o qual eu não acredito que nós vamos conseguir nenhum progresso, sequer econômico? Obrigado, Gustavo. And now, Professor Stephanie, final question in this round. Yeah, thank you. I'm sorry, I was speaking English. My Portuguese is not so good. I'm Stephanie Jones. I thought you made a brilliant presentation of the problems that Brazil has. Supposing you became president, what would be your vision for regaining growth in Brazil, and particularly, as you pointed out, regaining industrial growth? I mean, clearly Brazil has the scale, the resources to do that, but it will start, as you pointed out, from very weak conditions, low public investment. So what would be the elements that you see for the standards? Thanks so much, Stephanie. So, Minister. Eu vou começar de trás para dentro, porque está mais claro aqui na minha memória. Professora, eu acredito que o Brasil é dos poucos países do mundo, por suas peculiaridades, em que nós temos, e eu até brinco, nós temos uma agenda complexa, que é uma agenda não resgatada do século XIX, reforma agrária, por exemplo, já em outras compreensões que o mundo mudou, e o minifúndio já não tem mais a capacidade que no passado podia ter pelo sistema de formação de preços, que antes se formavam localmente, agora se formam pelo corte do mais barato que vier para o país, de câmbio, de tecnologia, de escala, de financiamento. Até o século XXI. Uma das agendas do século XX é a indústria. Porque nós não podemos tão precocemente nos dar o luxo de abrir mão de ter uma indústria. Nós ainda temos 11% do PIB extraído da indústria de transformação. E aqui só tem uma saída, é compreender. Pouco importa a institucionalidade, o que é a experiência empírica do homem na Terra. Não conheço nenhum experimento de desenvolvimento no mundo que tenha sido feito pelo espontaneísmo do mercado. Eu não conheço. Como também não conheço nenhuma economia que, estatizando os fatores de produção todos, tenha conseguido qualquer êxito razoável ou respeitável que a gente possa ter como uma espécie de paradigma observável. E aqui vem a tragédia ou a maravilha de ser brasileiro. Transplantes institucionais não existem, a rejeição é instantânea. O que é que nós estamos vendo no Brasil? Uma tentativa de um transplante institucional da retórica de Chicago, que sequer consulta o verdadeiro paradigma de desenvolvimento norte-americano. Ou alguém aqui imagina que a América do Norte seria o que é sem a pesada compra governamental a pretexto de defesa, ou da corrida aeroespacial, ou da encomenda governamental para questões de saúde. Só para dar um exemplo caricato, agora nós estamos oferecendo as cepas para o exército norte-americano, que encomendou da indústria química americana uma vacina para a dengue. Que as forças armadas norte-americanas imaginam hipoteticamente um cenário onde elas possam ter que atuar no ambiente epidêmico de dengue. Presta atenção, brasileiros. É fato real. E os americanos vão sair com a vacina contra a dengue, que imediatamente dominada a compra governamental para fins de garantir a presença imune à dengue do exército norte-americano num lugar que tem a dengue epidêmica, não sei qual é o outro tão grande quanto o Brasil, mas deve ter, né? E imediatamente a indústria farmacêutica vai vender com as cepas produzidas pela Fiocruz a vacina de dengue para o Brasil. E nós vamos pagar em dólar.
e vamos achar esses dólares vendendo minério de ferro, petróleo bruto barato, milho e petróleo bruto. Essa conta não fecha. O exemplo que eu quero dar também está na nossa possibilidade. Eu, ao invés de ir para uma política de eleição de setores, que deu campeões nacionais, deu nessa onda de corrupção toda do país, eu fui buscar, para dar exemplo, 4 complexos industriais, onde o Brasil tem ou dinheiro já sendo gasto por compra governamental, e ou expertise tecnológica razoável, ou excelente, e mercado flagrante. E eu acho 4, com o peso deles no balanço de pagamento. Primeiro, complexo industrial de petróleo e gás e bioenergia. Pelo amor de Deus, alguém me explique se é razoável um país como o nosso exportar petróleo bruto barato e importar 60% do óleo diesel, que é o primeiro rudimento de agregação de valor da cadeia petrolífera, de polímeros, de novos materiais. O Brasil tem a Petrobras, tem institucionalidade, está comprando com dólar fora, tem tecnologia, sabemos refinar, estamos com 25% de capacidade instalada ociosa na refinaria brasileiro. E estamos indo para essa história de vender petróleo bruto barato. Segundo, complexo industrial da defesa. Aqui não temos tanta expertise tecnológica, mas acabamos de anunciar que ficou pronto o KC-390, um super cargueiro, supersônico não, turbina, que vai rivalizar com a Hércules dos americanos por um mercado de 20 bilhões de dólares, com uma diferençazinha básica. O nosso é turbina e o Hércules C-130 é turbo-hélice. Não, o nosso é jato e deles turbo-hélice. Aí, por uma coincidência desagradável, a Embraer é feita sobre ela um concurso hostil de controle, e o governo brasileiro, que tem uma Golden Share, não reage, e a Boeing vai dominar. E aí tem o seguinte: o Brasil comprou da Suécia os caças Gripen, bilhões de dólares, mas o pacote era com a transferência tecnológica. Quem sabe ler tecnologia de caça é a Embraer, que nós estamos entregando para a Boeing. Então, qual é a razão para isso? Acabamos de dominar um míssil de 300 km de alcance pela Avibraz, mas esse míssil é guiado pelo GPS americano. Francamente, chega a ser trágico, chega a ser piada se não fosse trágico. Você imagina um míssil muito efetivo, dominou essa tecnologia no Brasil. 300 km de range é o limite de curto alcance para os tratados que o Brasil assinou, tudo sem consultar ninguém. Pois bem, a mira do bicho é feita pelo GPS americano. Você disparou, desregula o GPS um segundo, o míssil vai bater em Angola, mirando em Belém, dependendo da partida, do ângulo que ele partir. Então, depois do complexo industrial do agronegócio, o Brasil tem a agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do planeta, até na conta de muita crítica. Mas nós temos ganho de produtividade de uma forma fenomenal, aumentamos a produção exponencialmente sem aumentar a área plantada. É uma coisa que só nós temos, ninguém mais tem. Os americanos estão chegando no limite, não conseguem mais, nós estamos indo embora e o céu é o limite. 40% dos seus custos são importados do estrangeiro. Todo defensivo agrícola. E alguns desses defensivos agrícolas são proscritos pela Organização Mundial de Saúde, e nós estamos na mão de multinacionais. O milho que nós plantamos em Santa Catarina, o saco é da Monsanto. E aí custa R$700, você compra um saquinho de cimento de milho por caroço. Não é assim, contém 1,2 kg, não, contém 7.000 caroços. E aí acaba para produzir um saco de milho por R$18. Percebe? Um saquinho de semente, agregação de valor, provavelmente dominado pela Embrapa, depois biopirateado, e vira uma compra em dólar. Então esse complexo industrial também está aí, e é perfeitamente praticável que seja privado, estrito senso. Não precisa ser público, basta que o governo crie, né, condições de compensar as assimetrias. E o quarto e último modelo é o complexo industrial da saúde. Repare bem, a União Federal Brasileira comprou no estrangeiro 17 bilhões de dólares. Eu não estou falando de ressonância magnética funcional, que se a gente quiser faz também, porque tem até acelerador de partículas de última geração sendo construído no Brasil. Nós temos uma comunidade científica que está espalhada por aí fora, que se tem oportunidade, volta toda. Mas repare, 17 bilhões de dólares, sabe em quê? 80% dos remédios, todas as próteses, todas as cadeiras de roda, cama de hospital, bengala,
o que eu estou falando, rudimentos tecnológicos incipientes, em que a compra governamental, protegida pelos acordos do Brasil na OMC, pode ser utilizada, organizando clusters de jovens empreendedores associados com universidade, com incubadora de empresa. Aqui o capital pode ser um adiantamento da compra, etc, etc. Enfim, não faltam alternativas para o Brasil experimentar esse caminho que eu estou defendendo. A sua pergunta sobre o diálogo. Diz-se no Ceará, no interior do Ceará, e é muito sábio, que casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Mal comparando a sabedoria popular, mais ou menos está acontecendo no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Com a redemocratização, nós tínhamos duas grandes novidades para serem experimentadas contra o velho tudo que está aí. A novidade PSDB, promovida vamos dizer, à glória pelo real, já com pagamento adiantado, que estava lá, e o Lula, o PT. Então, pelo real, atravessou-se o samba, o Fernando Henrique ganha. Como não tem projeto, replica com casca e tudo o ideário que estava muito exuberantemente defendido no mundo todo, e o Brasil fragilizado, sem reservas cambiais, o real dependendo de ancoragem no dólar, nós tivemos que fazer acordos, os 3 maiores da história do Fundo Monetário Internacional, para obter recursos para lastrear a paridade ou a tentativa de paridade do real com o câmbio. Quebramos o país. E o outro lado, ao invés de politizar o assunto e compreender o assunto, apenas explora os escombros disso. Entre o Lula, que eu já descrevi aqui, houve um momento importante, porque isso aqui virou, salário mínimo era $76 a poder de compra, virou 320. O crédito era 17% do PIB, virou 55%. A rede de proteção social não tem precedente na brevidade com que produziu resultados, tirando 25 milhões de famílias da miséria e da fome. Isto tudo justifica que a população esteja feliz, mas nada disso foi domínio institucionalizado. Porque na matriz macroeconômica era o mesmo, igual. Sustentamos esse ciclo de expansão de renda com base em preços artificialmente altos, e isso virou ódio. Por isso que eu falo de coxinhas e mortadelas. Exauriu-se esse ciclo, era muito conveniente e é muito próprio da política de São Paulo. Porque não há uma terceira força em São Paulo. O EPT agora surgiu, mas eu era PT ou PSDB há 24 anos. Compreende? 24 anos. Em Minas Gerais, eu aproximei o Aécio do PT, do Pimentel. O Márcio Lacerda foi candidato a prefeito com apoio dos dois. Só que ficar na tua terra. Na minha terra, eu apoio o PT. Governador. Na Bahia, a unidade contra o Antônio Carlos Magalhães era PT e PSDB. A vida do Brasil é outra. E eles, muito convenientemente, impuseram ao Brasil essa dicotomia e agora querem replicá-la. Se você olhar as análises que se faz, querem replicá-la para o futuro do país, sendo que a matriz de economia é a mesma. E o diálogo é fundamental, mas é sobre qual temática? Essa é a questão, porque o diálogo cordial nós fazemos. Mas o Aécio, por exemplo, não cumprimentou a Dilma. A Dilma ganha a eleição, ele não cumprimenta a Dilma e anuncia cinicamente que vai obstruir no Congresso toda e qualquer tentativa e o pratica. Então, isso tem que ser desmontado, não porque a cordialidade em cima vai mudar, isso tem que ser desmontado se a gente aqui de baixo impuser que o debate é outro. E é o que eu estou tentando fazer. Em vez de estar atrás de volta na periferia do Rio de Janeiro, tem volta para cacete, eu estou andando nas universidades para tentar criar uma corrente de opinião. Nem precisa votar em mim. Basta impor ao debate que cada candidato reflita sobre esses números e diga o que vai fazer em relação a esses principais problemas. Só o ponto fraco, uma palavra que você queria saber, para além de ter vindo e estar aqui. A questão do diálogo primário, do debate político do Brasil, que... Veja, você tem razão, mas assim, nós brasileiros letrados temos um cacuete, ainda que sejamos muito progressistas, solidários, amantes do nosso povo, mas nós temos uma certa impaciência com um negócio chamado democracia. O negócio chato, desagradável e sem alternativa é a democracia. Então, democracia não é um regime de concessão em que iluminados chegamos a falar do Brasil em classe política. Isso é um legado aristocrata que nós herdamos dos portugueses e falamos como se política fosse uma classe, ou, ao indiano modo de dizer, uma casta. Isso é a coisa mais antidemocrática que pode haver. A democracia é um regime de conquista que presume um cidadão treinado nisso. Nós não temos treinamento, nós não temos muita culpa do nosso povo, porque nossa história é uma história autoritária. Vocês são muito jovens, cresceram, chegaram adultos na democracia. Mas eu que tenho 60,
que gosta de olhar a história, repare bem, a nossa história não tem menor virtude democrática. Nós somos um país autoritário, elitista, escravista, renitente por outros desenhos, mas continuamos, o nosso legado não mudou. Desde a lindíssima reflexão de Joaquim Nabuco é mais ou menos a mesma coisa. Repare bem, em 1930 nós fizemos uma revolução, assim chamamos de revolução, para introduzir algumas modernidades, inclusive pela primeira vez o direito de voto da mulher, né? Em 32 houve uma contra-revolução em armas contra esse ideário, que basicamente pôs em xeque o poder da oligarquia rural, do café, da cana-de-açúcar e tal, que mandavam no país e tal. Em 35 um empate, em 37 um outro golpe, em 46 a redemocratização, em 54 um suicídio, que foi um manifesto contra um golpe que se levantava contra o Getúlio Vargas, seu compatriota. Em 54, golpe contra o Juscelino. Em 61, golpe contra o outro conterrâneo seu, o João Goulart. Em 62, um contra-golpe, restaura a democracia. O Brizola, né, consegue restaurar o presidencialismo, eliminando a usurpação de poder que se fez introduzindo o parlamentarismo na barra, contra o Jango. Depois você tem 64, uma espécie de golpe, 68, um golpe dentro do golpe, que recrudesce violentamente e cria escolas de tortura e não sei o que, papapá e tal. Depois você vem em 1988, a gente redemocratiza o país. E aí de 88 à queda da Dilma são 27 anos, é o mais longo período de democracia da vida brasileira. Esse país aqui, se a gente considerar a Carta Magna, a fundadora do constitucionalismo parlamentar e tal, tem democracia desde os anos do século XIII. Né? A América do Norte, ininterruptamente, inclusive com uma guerra civil no meio que não interrompeu, tem democracia desde 1776. E aí você não tem que ter nada, tem que treinar o povo, tem que deixar o povo acertar, errar, e aí a gente acerta. Porque ninguém é capaz de substituir a sabedoria popular na escolha dos seus governantes. Ninguém. Não há plutocrata, não há, que agora domina plutocrata, mas não há casta militar, não há casta de cientistas, de iluminados, acadêmicos, vamos chamar um candidator para resolver o problema. Isso não é lixo. O que resolve o problema é o debate coletivo, é a apropriação da cidadania pelo cidadão. E aí... Quando entra uma Cambridge analítica nessa história, aí complica um pouco. Sim, são as novidades. Mas eu não sei, eu nunca fui ingênuo. Essa lista de coisas aqui, eu já fui deputado de situação, deputado de oposição, líder de governo, prefeito, lidei com vereador. E esse negócio de fake news muda de veículo, fica mais ou menos instantâneo, mas boato em eleição é uma coisa tão velha quanto, sabe, eleição. Então é preciso acreditar na inteligência do povo. E aqui para nós, não é do povo a culpa. Não é do povo a culpa. Mas e o Collor? O Collor, eu vi o que aconteceu, já era governador. O que aconteceu? A estrutura velha apodreceu toda, PFL, PMDB, não sei o que e tal, os escândalos eram iguais, os escândalos iguais. Odebrecht era protagonista dos escândalos anões do orçamento, igualzinho. O diretor foi preso, aí apropriaram os disquetes da Odebrecht. A única coisa que mudou foi a mídia. Era disquete, agora é pendrive. E-mail criptografado, mas a mesma gente, a mesma turma. Não tem. O Sarkozy está respondendo agora. O Helmut Kohl está no ostracismo, o cara que unificou a Alemanha por cima. Então nós não temos que nos flagelar mais do que já nos flagelamos. É evidente que nós temos um problema grave de corrupção. Sim, temos um problema muito grave. Mas o mais grave problema brasileiro é a falta de exercício cidadão ao redor de um debate qualificado que oriente contra e a favor um projeto. Hoje nós não sabemos para onde vamos em nada. E como é que você faz educação sem plano? Plano assim, não é plano de governo, é plano de país. Qual é a meta em saúde, do ponto de vista sanitário? Vamos lá, quando nós teremos uma rede de transporte público no Brasil capaz de substituir a terceiro turno de trabalho que nós estamos impondo aos nossos trabalhadores dentro de ônibus engarrafamento na cidade, tem 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar para o trabalho, e agora a reforma trabalhista proíbe que ele cobre esse horário itinerary como dedicado ao trabalho. Sabe o que? Se você olhar, pode você dizer, não, em 10 anos o Brasil vai terminar, custa 300 bilhões de reais, toda a rede pública de metrô. Esse é o número real. Eu estou estudando isso, estou botando para dar linha ao projeto que eu estou defendendo. Então nós não temos nada no Brasil.
desse tipo. Qual é a meta em educação? O Brasil tem 2 milhões de jovens que emergem por ano ao mercado de trabalho e precisando do ensino médio. Aí nós simplesmente metemos na Constituição, sem nenhum debate, uma emenda que diz que está proibido expandir o gasto com saúde, com educação e saúde também, por 20 anos. Multiplica 20 por 2 milhões, essa taxa pode fazer uma merda. Estamos falando de 80, né, milhões de pessoas que ficaram sem escola. Mas é isso que eu estava querendo suscitar. Nós não temos uma pauta clara de debate, honesta. As pessoas debatem em cima de números que elas criam conforme aquilo é favorável ou não. Desculpa, você acha que eu criei algum número aqui só para... Não estou acusando você disso. Não, mas sou eu que estou aqui. Sim, não estou falando de você, eu estou dizendo que... Sim, mas eu não me sinto mal, não. Eu não me sinto mal, eu estou me oferecendo para isso, para dizer o seguinte: você acha ou está desconfiado, como é justo, eu sei o que você está dizendo, mas nada substitui o cidadão, meu companheiro. Sim, se você for vulnerável, você abriu o Facebook e assiste lá eu puxando uma tora de maconha desse tamanho aqui. Está lá, fotografia perfeita, eu puxando uma tora de maconha, e aí toda essa fascistada diz que eu sou viciado, que eu uso droga, não sei o que e tal. Está aí na internet. Se você engolir, problema seu. Eu nunca fumei na vida. E a minha turma da internet achou a foto original, em que eu estou fumando um cigarro, eu fumava muito, 3 maços por dia, tiraram o cigarro e botaram um tarugão lá, desse tamanho aqui, perfeito, olha, não tem falha de edição em coisa nenhuma. Então, para uma turma aí, está perdida a razão. Mas eles não estão chamando eu de drogado por outra coisa, eles estão desconfiados do que eu estou propondo. Eles estão trabalhando para desqualificar do identitário o centro do processo, que é 51,7% do orçamento brasileiro executado no ano passado, foram entregues aos bancos. Juro e rolagem de dívida. 51,7% do orçamento executado. O gasto corrente, 51,7%, foi para os bancos. Só eu estou falando isso. Aí é o tipo de te vira, cara. Viver é duro, é difícil. Obrigado. Obrigado. Vamos para uma outra rodada. Antes, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena correção na fala sua, porque na verdade a origem da democracia parlamentar britânica foi a Batalha de Lewes, de 1264, chamado a 10 km daqui. Então, se tem a oportunidade, só vou visitar lá a origem da democracia parlamentar britânica, porque você está muito próximo da origem. Então deixa eu falar uma coisa aqui, que o senhor vai entender que ninguém está entendendo no Brasil, que eu digo que ultimamente eu ando pensando muito em 2 britânicos. Um, Cromwell, e o outro, Winston Churchill. Não estou fazendo predileção de nada nem de ninguém, mas ando pensando muito nos 2 ultimamente. Eu não vou perguntar qual rei o senhor vai decapitar. Okay, so thanks very much for that very full and clear set of responses. I think we probably have time for 2 or 3 more questions. Does anyone need to go now? If so, please feel free. If not, we're going to continue for another 10 minutes. So we'll take another 2 or 3 questions and give the Minister one more round of responses. So we have one up here. Any more? 1, 2. Okay. Yep. So Lydia and then Ian. Yep. Obrigada por uma apresentação muito interessante. Meu nome é Lídia Cabral, sou portuguesa, mas pelo sotaque, provavelmente. Uma pergunta muito concreta, sem grandes rodeios. Qual é no seu ver, falou muito de política interna e da política económica interna, e percebe-se porquê, explicou muito bem as razões pelas quais decidiu esse foco, mas eu queria saber qual é o lugar da política externa, do sul global e da África na sua estratégia económica para o Brasil. E se quiser comentar sobre, no seu entender, o que é que entende por sul global e a importância estratégica deste conceito para o Brasil no tempo atual. Qual é eu não entendi só a parte. Qual é a importância do conceito sul global? Sul? Sul global. Sul global. Ah, sul global. Sul global. Desculpa. E de como o Brasil, no seu entender, a política externa brasileira, se deve posicionar em relação a esse conceito. Obrigada. Obrigado, Lídia. Ian. Bom, também obrigado pelas explicações. Vou para o Brasil dentro de 2 meses para pesquisar com grupos, comunidades de locais, como podem mobilizar para contribuir aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o que eu aconselho, por favor, para poder
melhorar a contribuição desses grupos. Os ODS, né? Ótimo. Okay, so SDGs, Global South and foreign policy. Do we have a question, or should we go back to the Minister? Yeah, okay. A pergunta na verdade não é uma pergunta, eu gostaria apenas que o senhor comentasse sobre a segurança do Brasil. Okay. Okay, so foreign policy in the Global South, Sustainable Development Goals, and now the issue of public security. Okay. Um projeto nacional de desenvolvimento com a audácia com que eu imagino o Brasil deveria se esforçar para colocar, só se sustenta, e eu tenho que ser econômico no tempo, falar sobre coisas complexas, é uma confiança que eu tenho no auditório que iriam fluir as evidências das minhas lacunas. Mas esse projeto nacional não se sustenta sem duas pernas muito solidamente fincadas. Uma, um projeto de defesa. Isso podemos comentar num outro momento. Não para ir à guerra contra ninguém, nós temos na nossa Constituição nossa determinação de não intervir, de caminhar pela solução pacífica dos conflitos, de atuar por uma ordem jurídica internacional que proscreva a guerra, que proscreva a intervenção em outros países. Temos um compromisso histórico com refugiados de qualquer nacionalidade. Eu, pessoalmente, considero o maior flagelo da humanidade. 65 milhões de pessoas estão hoje refugiadas, são homens, mulheres, crianças, idosos, fora dos seus países, por guerras provocadas por riquezas ridículas, tipo petróleo, ou ditaduras, enfim. Isso tudo é uma linha na questão da defesa. A outra questão é uma política externa muito proativa. E essa política externa nunca foi desenhada de forma orgânica, porque faltando ao Brasil um projeto, nós oscilamos nesse coxinha e mortadela, compreendeu essa confrontação entre PSDB e PT? Não é propriamente entre os dois partidos, mas entre uma certa mediocridade de militância dos dois. Não é nós dois propriamente. A cabeça dos dois até dá para dialogar, dá para conversar, não há problema de diálogo. O problema é só ver na internet a violência e a truculência com que se agride. E aí você sai de uma política de mascate, tentando adivinhar o que os americanos gostariam que a gente fizesse, para a gente fazer na véspera, e, portanto, conseguir deles um protetorado, né, do seu ponto de vista de defesa, e vender um pouco mais de aço, vender um pouco mais de suco de laranja, etc, etc. Isso evidentemente não cabe para um país como o Brasil. Mas o outro lado, a negação retórica, né, do imperialismo e uma aproximação porista, instantânea, de tudo que pareça antagônico ao imperialismo. Não quero nem dar exemplo, porque eu estou me preparando para ser presidente do Brasil, mas assim, tem muita coisa boba que o Brasil tem feito como exercício meio juvenil de afirmação de independência contra o império e que não precisava ser feito. O que eu defendo? É que esse projeto que nós defendemos vai buscar no mundo atuar por aqueles princípios, não intervenção, solução pacífica dos conflitos, etc, etc, e vai lutar para obter nesta ordem internacional ambiente para transferências tecnológicas sensíveis, regime de preferência industrial, regime de preferências comerciais industriais, porque o mundo estabelece para o Brasil uma divisão passiva de trabalho, como nós fomos o celeiro e o provedor de minério de ferro enquanto tivermos, de petróleo bruto barato enquanto tivermos. Isso não pode ser assim. E, por fim, construir mecanismos de financiamento rebeldes às interdições de Bretton Woods. Tudo isso é tarefa difícil, mas o Brasil tem especificidade para tensionar. Para que isso aconteça, nós precisamos estabelecer alguns blocos de relacionamento pela peculiaridade deles. Um natural é a nossa vizinhança. O Brasil tem uma história longa, secular, de inconfiabilidade pelos nossos vizinhos sul-americanos, que nos veio mesmo como império, que nunca deu a eles a devida atenção, que vivemos de costas olhando para a Europa com inveja de não sermos europeus, e mais recentemente muitos querendo ir morar no paraíso cultural da humanidade, que é Miami. Para essa turma, o paraíso cultural da humanidade tem novo endereço, é Flórida, Miami. Outro dia eu estava jantando no Rio de Janeiro, os 3 casais que estavam no jantar, os 3 tinham casas em Orlando, e perguntaram: como, você não tem? Eu disse: não. E se eu conseguir, eu vou ter um chalezinho em Paris. Não na Avenida Foch,
Isso é uma piadinha, só os iniciados se entenderam. O Fernando Henrique tem um apartamento que não é triplex, mas esse é dele mesmo, na Avenida Foca. E deu um pro filho, que ele pensava que era, em Barcelona, assim, trocadinho pro filho se divertir naquela cidade desagradável, né? Que é o Barcelona. Então, na política externa, o primeiro movimento é recuperar a confiança, que hoje está muito abalada, especialmente porque o Brasil andou se demitindo do seu natural papel de mediador do conflito da Venezuela. E se pôs vergonhosamente, vassalamente, se pondo a serviço de uma truculência sem explicação, que o próprio presidente Donald Trump chegou a afirmar que não excluía a possibilidade militar no trato da crise com a Venezuela. Isso o Brasil não deveria admitir em nenhuma circunstância. Nossa questão com a África, nós estamos perdendo passo para a China, porque o comércio é muito débil. O comércio do Brasil com a África é muito débil, e como nós vivemos oscilando dessa política de mascate, de promoção de venda, nós não demos muita importância à sensibilidade política de sermos o maior país africano fora da África. Né? Temos 76% da população brasileira é afrodescendente. E isso com uma dívida vergonhosa de quase 3 séculos de escravidão. Uma coisa enojante, que nós somos o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão. Isso por pressão dessa grande democracia que a Inglaterra, se não está provavelmente até hoje. Como, aliás, acabamos de fazer novamente, revogamos aí a lei do ventre livre e a lei do sexagenário com essa reforma trabalhista criminosa que se fez no Brasil. E isto, então, nos leva a refletir sobre 2 grandes polos, ou 3. Nós queremos considerar em coletivo o BRICS. Passa a ser uma prioridade porque aqueles 3 objetivos, transferências tecnológicas, mecanismo de financiamento da Bretton Woods e regime de preferências comerciais e industriais, são menos dificilmente, não é que seja mais fácil, menos dificilmente seria mais capaz de obtermos na ambiência do BRICS. Porém, acompanhamos, eu especialmente acompanho, fui jantar com o embaixador do Reino Unido, como eu direi, a equivocada decisão da maioria do povo britânico de sair da Europa vai dar ao Brasil uma relação potencial muito nova com a Inglaterra, que passa a ter uma visão especial para mim a partir de se confirmar este equívoco, né? Porque com a Europa a discussão está sendo muito grave, muito complexa, muito delicada, e eu entendo. A Europa está constrangida por gravíssimos problemas de tensão migratória, de estagnação econômica. Facilitar o comércio nesse momento para países como o nosso não são simples. Porém, Portugal também merece uma reflexão à parte como caminho de entrada. E graças à conjunção das estrelas, Portugal está na contramão do neoliberalismo tosco que, infelizmente, não responderá à crise orgânica da Europa. E Portugal, nesse momento, pode achar muito interessante restabelecer na comunidade de língua portuguesa um conjunto de outros valores para além da nossa afinidade histórica. Temos que celebrar uma nova relação com a América. Há uma vantagem comparativa no enunciado. O Mr. Trump não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez nos debates. O que pode ser ignorância ou uma percepção de irrelevância. Ambas as coisas não são necessariamente más. O que quer dizer que há um espaço para o Brasil, se quiser, se souber o que quer, se relacionar em outras bases com os americanos. E, enfim, é mais ou menos como eu vejo a questão. Contribuição dos grupos. Repare uma coisa. Esses grupos mais qualificados, do ponto de vista técnico, talvez tenham a única chave para resolver, em bases exemplares para o planeta, este conceito lindo, abstrato e impraticado até os dias presentes de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque no Brasil o debate está, como no mundo inteiro, fragmentado. Há falta de um projeto, as pessoas evoluem para um posicionamento identitário. Então você tem uma candidata a presidente como a Marina, que ela pode falar sobre saúde 1 hora, as pessoas vão ouvir meio ambiente. Ela pode falar sobre educação 2 horas e meia, as pessoas vão falar em proteção da floresta. Monotema. E ela é odiada por quem acha que o Brasil tem que ter energia hidráulica, que é a mais módica e é não consumptiva, mas tem o efeito de deslocar populações quando a barragem é feita, etc, etc. Portanto, praticar no território, num ambiente em que temos mais de 50% da nossa área estão protegidos. O mundo não sabe disso, porque toma notícia do desmatamento
e é justo que se preocupe com isso, mas mais de 50% do território brasileiro estão interditados a qualquer tipo de uso. É tão grande o território que a gente não sabe, porque só o estado do Amazonas representa quase 30%. E ele praticamente... Agora nós não temos zoneamento econômico e ecológico, né, que um grupo qualificado podia fazer, porque aqui a grande questão é como eu dou emprego a 2 milhões de garotos, fora o estoque de 14, 13 milhões de desempregados, se eu não tiver uma atividade econômica compatível com a coisa. O mundo está me impedindo de ser indústria. Indústria moderna já não emprega. Eu tenho expertise e a natureza é pródiga em agropecuária, de base inclusive familiar. 80% do consumo brasileiro de alimentos é produzido por agricultura de base familiar. Porém, tem as mesmas questões ambientais estressando a eles. As mesmas. A gente fecha um pouco o olho, porque é mais fácil satanizar o agronegócio, mas o agronegócio já está evoluindo para a agricultura de precisão. Já trabalha em campo, já trabalha com bolsa de futuros de Chicago. Não custa nada para eles trabalhar, sabe, dentro das regras que num país que sobra terra, que sobra recursos hídricos, que sobra minério. Se há um país do mundo onde se pode experimentar no concreto, né? Por exemplo, a Agenda de Paris, nós brasileiros passamos do limite e ninguém cumpre. É que nem você falar de corrupção e fazer de conta que é possível você escoimar a corrupção da obra humana relevante em paraísos fiscais sustentados pelas grandes potências. Sorry. Ilhas Virgens aqui do lado. Como é que vai? Vamos falar de corrupção. Vamos falar de corrupção com paraíso fiscal? A poupança do Meirelles, o ministro da Fazenda do Brasil, está nas Bahamas. Não é crime isso na lei brasileira, não. Agora repare, o ministro da Fazenda do meu país, encarregado de cobrar imposto, encarregado de dar sanidade à taxa de juros, de dar sanidade à moeda, de dar sanidade à tributação e à taxa de câmbio, guarda o dele no paraíso fiscal. Tudo dentro da lei, botou, declarou, está tudo direitinho e tal. Eu estou chamando como exemplo, porque não adianta. Não adianta. Vamos falar de segurança, que é a última questão. E essa questão me abre aqui. Segurança é um clamor popular. Um clamor popular. Esse clamor popular está sendo excitado por um fenômeno novo, psicossocial, que é assim, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ou na Savassi, Minas Gerais, ou nos Jardins, em São Paulo, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes é igual a de Brighton, perto de zero. Porém, aqui não tem o mundo cão, que é em tempo real, horas e horas de novelização da violência, de banalização da violência, para que o povo que sofre o pão que o diabo amassou veja alguém em pior situação do que ele para fazer catarse psicológica. Então você tem a sensação de segurança de insegurança espalhou-se no Brasil, diferente, por exemplo, do habitante da Maré, com a favela ou do Complexo do Alemão, onde de fato a violência está acontecendo. Porque desses 64.700 homicídios, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos da periferia. Esta é a questão no Brasil. Quer dizer, a violência está aí. E hoje ela tomou vulto em duas grandes questões que não houve nenhuma inovação institucional nos últimos 20 anos no Brasil. Primeiro, a emergência com grave centralidade do narcotráfico e seus bilhões de dólares. Aqui não é centavo, não. Sabe quanto é que a droga paga por um garoto fazer a distribuição como avião e ser bucha de canhão para a polícia simular flagrantes? R$100 no Rio de Janeiro. Sabe quanto é que dá isso? R$3.000. Sabe quantos por cento dos brasileiros ganham isso? 5%. Compreendeu? Um garoto para distribuir droga, só pequenas quantidades, fazer a última delivery e a última entrega, ganha uma diária de R$100. Ele está desespiritualizadamente induzido a acreditar que ser feliz é acessar um padrão de consumo lindo. É o tênis de última geração, é a Tommy Hilfiger, é o celular, o smartphone, enfim, com tela de não sei quantos megapixels, o cacete A4. Ele tem a justa aspiração disso, desespiritualizado, a mãe deixa ele cedo porque tem que trabalhar e não tem mais marido, que já morreu ou foi embora. E quem está oferecendo resultado para eles não é a política, são as igrejas. Vai resolver isso com trivialidades e convencionalismo? Não há a menor chance. O outro fenômeno mais grave ainda, porque para este aqui tem precedente de êxito no enfrentamento no mundo, êxito relativo, lembrando sempre, né? Porque a guerra contra as drogas, tal como declarado, está perdida. E a segunda questão são facções criminosas. Então repare o Ceará, o meu estado, que só cresce,
que tem prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, que tem 77 das 100 melhores escolas do Brasil, que está crescendo acima da média brasileira do Nordeste há anos, há décadas, tem coesão política, tem o diabo. De repente, nós multiplicamos por 2 a população carcerária do Ceará, nos últimos 15 anos. E tornamos o Ceará um lugar interessante para as facções criminosas, porque nós acabamos produzindo o exército de reserva das facções criminosas, que estão sediadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e dali comandando de dentro da cadeia o crime e a disputa por território. E aí, de repente, o Ceará explode com 5 mil homicídios, desses 64 mil, 5 mil homicídios no ano, 4.300 homicídios. E está todo mundo perplexo. A polícia pega no dia seguinte e prende. Não adianta nada, no terceiro dia tem outra coisa igual. Ou você muda, e aqui mudar não é aparato. Mudar aqui é mudar a lei, inovar institucionalmente e transformar em federais 5 figuras penais: lavagem de dinheiro, contrabando de armas e contrabando de droga, pertencimento à facção criminosa e crimes contra a administração pública, inclusive os cometidos por policiais em exercício de tarefa. Transformar isso em federal quer dizer o seguinte, na minha concepção: mudar a lógica de competência por territorialidade para competência por figura penal, de maneira que esses 5 crimes serão perseguidos a partir de Brasília. Isso tem uma relevância porque, na prática, quem faz esse primeiro enfrentamento é a polícia militar. E o policial militar tem a família que mora na favela. E, portanto, a família dele tem que fazer acordos para sobreviver com o barão da favela. E ela se vira nisso. E o policial tem que fazer esse acordo. E ele não vê relevância para ele se expor e morrer, enquanto o rico da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou dos Jardins de São Paulo, está cheirando cocaína. Lá na sua mansão, o cara cheirando cocaína, e o policial é que vai matar o cara que está produzindo. Ele não percebe essa lógica. Aí nós inventamos uma audiência de custódia, que é uma bem intencionada tentativa de resolver uma contradição, que é o único país do mundo que tem 2 polícias. Uma polícia militar que não é treinada para investigar, mas é quem vai à cena do crime. E uma polícia civil que tem a faculdade, o monopólio da polícia judiciária. E aí o policial que não é treinado militar, ele prende o garoto, dá 2 safanões no menino e chega para o juiz de custódia e diz: olha, ele me deu 2 safanões, o juiz, você deu, doutor, porque ele estava esperneando, então está nula a prisão, vai embora. Tudo isso tem que ser resolvido por uma inovação institucional. Não é para deixar o policial bater em ninguém, mas é preciso dar qualificação até o dia que a gente amadureça o debate e unificar essas polícias. Ministro, obrigadíssimo. Eu não tenho dúvida que o debate poderia, inclusive, seguir, né, tarde adentro. Eu, pessoalmente, aprendi muito, fico muito feliz que, ao mesmo tempo que expõe essa complexidade, esse enorme desafio em múltiplos campos que o Brasil enfrenta hoje, também revela tanta vontade de enfrentar esses desafios. Ainda bem, né, que o senhor tem pelo menos vontade de encarar essa briga, porque nós conhecemos e queremos bem o Brasil, sentimos que a necessidade desse vigor no enxergar e vigor no agir, né? Ainda que possamos ter discordâncias sobre o caminho a ser trilhado, o caminho democrático dos debates sobre o melhor caminho, o senhor também defendeu de forma muito forte aqui. Acho que é agradecer a todos. Maybe I should speak English. I got carried away. Many thanks to everybody. Once again, huge thanks to the Minister for joining us and for stimulating us and challenging us in his talk and in his response to the questions. Many thanks to those who asked those challenging questions. Many thanks to Thomas Felipe and the group for doing a magnificent job organising this visit. Maybe wish you boa continuidade de viagem. I know you've got to get back to Paris very shortly. But I'd just like to ask everyone then to join me in a round of applause thanking